Olá pessoal, Suza Canta na área, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar dando mais um testemunho para vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Então pessoal, para quem não sabe, eu me chamo Suziane, né? Suziane Alcântara, tenho 2 filhos, o Victor Malha e a Maiara Isabelle. O Victor Mário tem 10 anos, a Maiara Isabelle tem 4 anos de idade. Os meus 2 filhos foram muito bem planejados e Deus me abençoou, né? Eu queria tanto ser mãe, casei bem nova, mas hoje eu vou estar dando o testemunho da Maiara, porque é o mais recente, né? O que eu mais tá fresco à mente. E eu pedi a Deus, né, que eu queria ser mãe novamente e, se possível, mãe de menina, né? E aí, o meu filho, ele já tava com 6 anos de idade, né? Mas, porém, da minha gravidez do meu filho ter sido tão complicada, eu tinha muito medo de ser mãe novamente. Mas, né, a gente que é mulher, ser mãe parece que a gente já nasceu, né? Não parece, a gente já nasceu pra ser mãe. E aquilo gritava dentro de mim, né? Meu filho, ele já tava bem grandinho já e eu tava já sentindo muita falta de uma criança por perto. Aí eu sempre tomei remédio, né? Do meu filho eu parei de tomar o remédio pra poder engravidar, mas na falta da experiência, né? Eu acabei engravidando do meu filho, mas estava nos meus planejamentos engravidar naquela época também. Da minha filha foi a mesma forma. Eu parei de tomar o remédio, né? E assim, logo que veio as minhas regras, né? Eu já parei de tomar o remédio, veio pra mim. E aí eu fiquei mais ou menos um mês sem tomar remédio. Nessa época eu falei, Senhor, se eu não engravidar nesse período de um mês, eu vou desistir. Por quê? Porque eu falei assim, aí eu vou tentar uma outra hora que eu tiver com coragem, né? Porque assim, por mais que eu nem sabia que poderia engravidar assim tão rápido, eu ficava pensando na hora do parto. O meu filho, pra quem não sabe, eu ganhei, ele foi normal. Foi normal, foi um parto bem difícil. E aí eu pensava na hora do parto. Porque além de eu ter medo do parto normal, o meu medo maior ainda é da cesariana. Eu morro de medo de cortes, pessoal. Até quando eu corto a mão assim com faca, eu fico muito. Tipo, eu surto um pouco, porque eu não gosto de corte, sabe? Eu tenho muito medo dessas coisas. E aí, fiquei um mês. E do meu filho, os sintomas da gravidez foi bem diferenciado. E da minha filha, os sintomas foram iguais. Só que também eu tinha muito medo da tal da gravidez psicológica, porque como eu queria muito, eu falei assim, nossa, vai saber se eu tô imaginando, tô idealizando, né? E e não dei muito assim, né? Tentei ficar o máximo possível de tranquila, não ficar pensando muito, mas aí os sintomas da gravidez começaram a surgir. Pessoal, quando eu engravido, a primeira coisa que acontece comigo, eu pego nojo de carne. A coisa que eu mais gosto, eu paro de comer. E aí eu falei, não, não é possível. Eu tinha mais ou menos 15 dias que tava sem o remédio e eu já tava sentindo sintomas já da gravidez. E aí eu não podia ver uma carne que já queria vomitar. O cheiro da carne no meu nariz fica podre. Eu não consigo sentir o cheiro real da carne. Fica um sabor muito forte no meu nariz. Que tipo assim, como se fosse uma carniça, algo assim, sabe? Você não consegue comer, nem o gosto na minha boca muda totalmente, como se tivesse uma carne estragada. Eu falei, meu Deus, eu tô grávida, e agora? Será que eu tô? Aí eu vim aqui na casa da minha mãe, falei com a minha mãe, ela falou assim, não, espera mais um pouco, né, pra dar mais ou menos assim um mês, você fazendo suas contas, mais ou menos um mês, porque aí já
quando der o dia que for de vir, não vier, aí você espera uns 15 dias a mais para ter certeza. E foi o que eu fiz. Aí eu fui e fiz o teste de gravidez aqui no postinho, né? Nessa época eu morava no sítio, no Sal das Nuvens. Eu não morava aqui, hoje em dia eu moro em Rio Branco, mas eu morava no Sal das Nuvens, que é a região de Salto do Céu, né? Mas eu fazia minhas coisas praticamente tudo aqui. Eu estudava aqui, nessa época eu tava estudando ainda, eu tava terminando o meu terceiro ano, né? E no EJA que eu tava fazendo, como eu parei de estudar quando eu era mais nova, então eu tava voltando a estudar, a terminar, né? E aí com essa ida minha pro sítio, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, mas mesmo assim eu vinha estudar à noite aqui na rua, né? E eu tinha planejado que se eu engravidasse, mais ou menos lá por uns 4 meses de gravidez, eu já teria terminado, né? Então eu falei, vai ser perfeito, eu vou ficar em casa, né? E vou ter uma companhia para ficar comigo. Só que aí o que aconteceu? Deu uma greve aqui. Deu uma greve e ficou bastante meses paralisado por aqui. Então esse foi o contraditório do meu planejamento, né? Mas aí, voltando lá, eu vim aqui, fiz o teste de gravidez e aí você fazia o teste cedo, à tarde você já pegava. Aí eu fui com a minha prima e eu chegava na hora eu tava tremendo demais. Porque assim, gente, você ser mãe há 6 anos e você querer muito aquilo e em pouquíssimo tempo Deus te abençoar com aquilo. Então eu ficava muito nervosa. Como eu falei pra vocês, eu temia muito que fosse gravidez psicológica também. Mas graças a Deus deu positivo, eu tava grávida. Aí eu já comecei a fazer o pré-natal, já comecei a fazer todas as coisinhas, né, que tinha que fazer. E aí eu ficava na dúvida, né? Falei, será que é menino ou menina? E eu ficava pensando assim, se vier um menino, eu vou tentar uma menina de novo, né? Não que eu não goste de menino, mas eu ficava imaginando, idealizando, sabe? Você ficar imaginando uma miniatura sua andando pela casa. Você ter um menino é diferente, porque ele fica mais com o pai. Apesar que o meu filho, ele é muito grudado comigo. Ele é bastante grudado comigo. Mas eu ficava imaginando uma menina, uma companheira, você vai poder conversar sobre alguns assuntos, você vai tá pintando unha, essas coisas, ela tá ali no meio, né? E aí foi uma benção. Contei pro meu esposo ficou super feliz, né? Porque ia ter mais um integrante na família. E aí eu ia, só que aí como eu fiz o teste aqui no Rio Branco, mas como eu morava no Sal das Nuvens, eu não podia fazer o pré-natal aqui em Rio Branco. Então eu tinha que fazer em Sal do Céu, porque provavelmente eu iria ganhar lá, né? Senão ia ter uma certa complicação, uma certa dificuldade, uma certa burocracia que tem, né? Então eu fiz o teste aqui, mas eu levei no Salto e comecei a fazer o pré-natal lá. E aí eu ia de moto mesmo, né? Porque, pra quem não sabe, meu marido, ele não sabia guiar moto nessa época. E aí era eu quem guiava, né? A gente tinha que fazer compra, essas coisas assim, e eu que vinha resolver tudo, eu que trazia ele pra tudo. Ele morria de medo de aprender a andar de moto, né? E aí num dia desses que eu tava indo fazer o pré-natal, tinha feito o pré-natal cedo e voltei. E aí, a fazenda que eu morava, ela era mais ou menos uns 2, 3 quilômetros longe do asfalto. Então, eu tinha que levar meu filho até lá no asfalto para que o ônibus pegasse, porque o ônibus não entrava para dentro, porque era uma única fazenda só, era estrada de chão, né? E o ônibus não ia lá, o ônibus aqueles grandão, então não tinha como ele ir lá, não tinha acesso. Então, eu tinha que levar o meu filho até lá, no asfalto. E aí esse dia eu cheguei do pré-natal, tava tudo tranquilo com a neném, eu já tava de 3 meses de gravidez, né? Não tinha acontecido nada, além dos enjoos mesmo comum, mas eu conseguia comer bastante arroz, feijão, assim, ainda conseguia comer. Era mais as misturas mesmo que eu não comia muito. Aí, nesses 2 quilômetros havia uma ponte grande, uma ponte de mais ou menos 500 metros, próximo
asfalto, e havia uma outra ponte que tinha mais ou menos uns 100 metros, 150 metros perto da minha casa. 50 metros que eu digo assim, o tamanho da ponte, né? Então a ponte perto da minha casa era bem pequena e a outra era bem maior. Então eu tinha que passar duas pontes para poder levar meu filho. Esse dia, quando eu fui levar meu filho, nessa primeira ponte, né? Ela tem uns 2 metros mais ou menos de altura. Quando eu passei pela ponte, a moto deslizou comigo e com o meu filho, né? E aí esse rio, ele aqui, nossa região, ele é chamado de Córrego das Pedras. Por quê? Ele tem muitas pedras mesmo, muita pedra. E nessa época o rio tava seco, não tinha muita água, a água era bem pouquinha. Se tivesse água, se bateria mais ou menos no meu joelho. Sendo que quando ele tá cheio, ele chega a pegar bem assim, bem alto, sabe? Bem assim ao meu peito, mais ou menos, de água ou até mais. Que muitas vezes ali, quando a gente tava morando ali, o rio transbordava de tanto que ele enchia, né? Então chegava a tampar a ponte na época de chuva. Então, esse rio ele tava bem seco, comparado aos outros tempos. E aí a moto deslizou comigo, eu caí dentro do rio. O meu filho de 6 anos, ele tava com 6 anos na época, caiu também. E nós caímos, mas a moto ficou em cima da ponte, né? E eu caí, eu bati a minha perna numa tauba, mais ou menos da altura do meu joelho até assim quase a altura da minha cintura, raspou todo a minha perna. E ficou no vivo a minha perna de um lado. Eu tava com uma leg, né? A sorte que eu ainda tava com uma leg. E na hora eu não senti, porque você cai, o corpo tá quente. E só que eu caí em pé. Não caí deitada nem nada. Caí em pé. Mais ou menos assim, em pé. Eu meti o meio caindo de lado. E o meu filho também caiu em pé, né? E aí eu fiquei muito nervosa, porque 3 meses de gravidez que eu tava. E eu falei, eu não tô sentindo nenhuma dor. Não tô sentindo nada, nada, nada. Mas seu psicológico fica 24 horas assim, ó, fica é uma experiência muito ruim. E ao mesmo tempo eu tava preocupado com meu filho, né? E era um rio que tinha um barranco bem íngreme, então ele não tinha assim, muito acesso para você subir. E aí tava na hora do almoço, né? E eu fui chamei o meu marido, porque meu filho estava a par da tarde, né? Então o ônibus chegava mais ou menos umas 11, 11 e pouquinho lá. Eu saía mais ou menos às 11 horas, que de moto era rapidinho. Aí ele foi lá, né, pra nos ajudar. E aí ele levou a moto embora. Aí quando eu cheguei em casa, que eu tirei a calça, que eu fui me dar conta que a minha perna tava toda machucada. Por mais que eu tava de leg, a perna tinha machucado muito. Meu filho tinha batido o tornozelo em uma pedra. O tornozelinho dele chegou a inchar, mas a gente tinha um medicamento, né? A gente foi e passou, né? Graças a Deus que com a neném tava tudo tranquilo, não tinha acontecido nada, né? E eu agradeci muito a Deus, porque o meu corpo doía muito, muito, muito mesmo. E eu achei que pra frente, né, poderia ocorrer alguma outra coisa. Não tive sangramento, nem nada dessas coisas, né? Graças a Deus. Aí logo que eu comecei a me recuperar, né? Graças a Deus, aí deu tudo certo, né? Aí com 7 meses de gravidez, eu comecei a descolar a placenta por causa da moto. Eu andava bastante de moto, todos os dias eu andava de moto, né? Porque eu tinha que levar meu filho. Meu esposo, ele não sabia andar de moto, morria de medo de andar de moto. Então era eu quem levava e buscava ele todos os dias, né? E, e aí eu comecei, fui ao médico, tive um sangramento e fui ao médico. E aí ele falou que era por conta da moto. Como minha moto ela é de pezinho, então eu tinha que bater, tava forçando muito, eu teria que parar de andar de moto. Foi quando eu ensinei meu esposo, né? Ele a andar e ele não teve outra saída. Ele tinha que aprender, porque como que a gente ia fazer pra sair de lá, pra levar o meu filho pra escola, esse tipo de coisa, né? Então, graças a Deus que ele aprendeu.
Hoje em dia ele guia muito bem, né? Mas porém ele tinha medo de ficar me carregando, né? Mas foi acostumando aos poucos, né? Porque até os 7 meses de gravidez eu já tinha caído outras vezes, porque como lá era estrada de chão e tava chovendo muito naquela época, então a estrada deslizava bastante, né? Por mais devagarzinho que eu andava, ocorria que era muita lama, daquelas terras muito lamacenta, sabe? E escorregava com muita facilidade. Passava de vez em quando a moto deslizava comigo. Eu não chegava a cair com a moto, porque como eu já tinha bastante experiência com a moto, então eu deixava ela cair sozinha, sabe? Não chegou de eu cair com ela. Ela sempre caía, a moto caía sozinha. E eu até conseguia segurar a moto pro meu filho descer. E aí ninguém nunca mais se machucou por causa com a moto. Aconteciam uns acidentes sim, assim, uns ou outros, mas ninguém se machucava, né? E aí eu fui pro hospital, né, pra ganhar ela. Eu fiquei na casa da minha tia até o dia de eu ganhar a minha filha. Comecei a sentir dor 3 horas da manhã em casa e fui mais ou menos 6 horas pro hospital, né? E cheguei lá, eles fizeram todo o procedimento, né, que tinha que ser feito. Deram o remédio para estimular o parto, porque era normal mesmo, né? Tava tudo procedendo normal. E eu sentindo muita dor, muita dor, muita dor. E aí a gente foi pra sala de parto. E aí eu lá tentando ganhar ela normal e esforçando. Mas, igual a gente quando tá grávida, a gente sente muita fome. E aí, na hora de eu ganhar essa menina, eu tava com muita fome, muita vontade de vomitar também. Mas graças a Deus tinha um enfermeiro lá falando que ia dar tudo certo, né? E a gente tinha tido uma perca de uma criança recentemente na nossa família, né? E aquilo ficava passando na minha mente o tempo todo, né? Mas graças a Deus ela nasceu bem. Porque o meu parto, ele foi aquele que a criança sobe pro estômago. Por mais que você faz força pra descer, ela sobe pro estômago, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? E aí veio outra dificuldade, porque eu não tava tendo leite no peito. Então aí eu tive que tomar algumas vitaminas, algumas coisas pra poder juntar esse leite no peito, né? Graças a Deus, Deus abençoou também que juntou esse leite no peito. E aí logo nós estávamos já de alto no outro dia, depois foi embora pra casa, né? E com 3 meses de nascida, essa menina caiu de cima da cama. Eu coloquei em cima da cama de solteiro, né? Ela caiu de cima, pra vocês terem noção do quanto esperta que ela era. Até hoje ela é bastante esperta. Depois que nós viemos morar aqui no Rio Branco, ela caiu dentro da máquina de lavar roupas. Graças a Deus que eu cheguei bem na hora que ela caiu e ela não se machucou e nem bebeu água da máquina nem nada. Porque a minha máquina, como a gente fica muito mudando, acabou quebrando a tampa, né? E aí ela foi mergulhar dentro da máquina, batendo a roupa. E essa é mais uma amostra que o Senhor cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos, cuida bem de nós, né? E eu falo pra vocês que têm filhos, sejam gratos pela vida dos seus filhos, né? E foi isso, pessoal. Foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado.